O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. E a nossa convidada de hoje no Café com Política, ela que é atriz, diretora teatral, professora e está no primeiro mandato na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a vereadora Cida Falabella. Bom dia, Cida. Bom dia, Delma. Bom dia, agradecer a sua participação aqui. Hoje o Rodrigo está com a voz um pouquinho falha, muito, né, Rodrigo? Né? A gente vai devagarinho aqui, vai fazendo a entrevista. Vamos conversar, né, Cida? Começar, e como eu dizia, é o seu primeiro mandato, né, na Câmara. Você tem uma formação na área cultural. E como é que tem sido esse desafio para você, Cida? É muito diferente do que você esperava, esse trabalho na Câmara? É bem mais pesado do que eu imaginava, assim. A rotina é muito pesada também, porque a nossa construção é uma construção de muita conexão com a cidade, com a sociedade, né, com os movimentos. Então, a atuação parlamentar, ela transborda para esses outros lugares. Então, sempre vai até tarde da noite, são muitas reuniões, muitos encontros, né? Muitas formas que a gente tem construído da participação popular, que é uma das questões mais caras para a gente no nosso mandato, que é coletivo, né? Junto com a Áurea Caroline, em covereância com a Bela Gonçalves. Era isso que eu ia perguntar. A Áurea esteve aqui com a gente, ela falou exatamente sobre essa questão do mandato aberto, né? Sim. Que você chama. E vocês têm conseguido colocar isso em prática, essa participação da população, ou ainda existe um distanciamento? Vocês ainda têm essa dificuldade de chegar realmente à população e fazer com que ela seja ouvida na Câmara? Olha, a gente tem tentado de várias formas. É um mandato que tem muito de inventividade, de criatividade, né? É uma experimentação. Então, a gente tenta trazer esse campo da arte, da educação popular, que temos vários, né? Arte-educadores, educadores populares, antropólogos, artistas, ativistas, trazer essas experiências, né? Das lutas que as pessoas já travavam para dentro da Câmara. E aí isso vai se efetivar de várias formas. Aí temos vários instrumentos que nós estamos criando e aperfeiçoando para garantir essa participação. Grupos fortalecedores, né? Por exemplo, esses dias ontem teve o grupo fortalecedor que a gente chama de G-Forte, de povos e comunidades tradicionais, que vem se reunindo para debater questões para elaboração de PLs voltados para as comunidades indo-afro-brasileiras. Estamos fazendo um trabalho grande na área de cultura viva, fazendo várias reuniões pela cidade, espaços culturais. Vamos fazer uma na semana que vem lá no Vera Cruz. Então, assim, são através desses instrumentos, né? Os Lab Pops, que são laboratórios populares de lei. E vamos aí, inventando. Cida, dentro desse seu desejo de fomentar a cultura, digamos assim, através do seu mandato, falando agora de gestão municipal, você chegou a ser cotada para assumir a Secretaria de Cultura do município, pelo menos nos meios de comunicação. Sim. Você chegou a receber esse convite formal do prefeito Alexandre Calil ou não? Só ficou no campo da especulação? Na verdade, eu acho que como a gente, né, o mandato, ele foi... Toda a campanha foi em cima do Cultura pela Cidade. Então, a ideia era trazer cultura para o centro do debate, pensando a cultura de maneira transversal, por nenhum direito a menos. E isso, né, esse debate que a gente puxou, o próprio retorno da Secretaria de Cultura, que tinha sido extinta, eu acho que ficou um pouco concentrado na minha pessoa, e isso aí abriu essa especulação. Mas não houve, de fato, convite. E mesmo se houvesse, eu acho que não seria uma honra, mas não um momento adequado, porque quando você é eleito, né, para ter uma missão pela frente, eu acho que seria um pouco frustrante para todo mundo que apostou e construiu essa ideia junto com a gente, que eu saísse para um cargo executivo. E, vereadora, a senhora, a vereadora Áurea Caroline, tem uma forma de se portar, uma linguagem muito diferente daquilo que é o tradicional da política, né? Daquilo que os espaços de poder estão acostumados. Primeiro, por serem mulheres e os espaços de poder nem sempre estão acostumados e devidamente até adaptados, digamos, para receber as mulheres. Segundo, porque a linguagem de vocês é uma linguagem própria, que se direciona mais diretamente à população, diferente até daquele, muitas vezes, o falar difícil que muitos políticos têm. Diante disso, a senhora tem sentido dificuldades para conseguir se fazer ouvir na Câmara diante de tanto tradicionalismo que existe ainda? Olha, quando a gente estreia lá, né, os primeiros dias, os primeiros momentos no plenário são um pouco... nos constrangem, né? Eu acho que aquele lugar diz pra gente o tempo inteiro que a gente não deve estar ali.
Mas, como eu tenho teatro, né, e muitos anos de atuação, acho que também me ajuda, né? A Áurea tem as lutas pela juventude, feministas. Então, eu acho que o que dá para a gente essa força de conseguir enfrentar tudo isso é essa alteridade que vem da luta mesmo. Então, eu sinto que quando eu estou ali, eu sou, como a gente carinhosamente chama, toda a nossa gabinetona, todas as mulheres que estão ali com a gente, a rua, os movimentos do teatro, da arte. E a gente, às vezes, tem que lutar, inclusive, às vezes, fisicamente pelo microfone. Mas estamos lá para isso e é um treinamento, né? Igual no teatro. Você tem que ir aprendendo a fazer. Só que não é uma peça que não teve ensaio antes. A gente já teve que estrear e ir aprendendo na prática. Então, eu acho que nesses 10 meses já, né? Estamos indo para o 11ª temporada de plenário, que são sempre os 10 primeiros dias úteis, a gente se sente um pouco mais segura, né? Com as outras mulheres também da Câmara, a gente tem falado muito disso, que muitas vezes quando as mulheres pegam o microfone, a conversa aumenta, muitas vezes, e isso é muito comum, né? Porque tem a TV Câmara que grava, quando a gente está falando, é uma transação de gente atrás, na frente, e isso ainda vai demorar um tempo, né? Dizer que ali é um espaço também das mulheres, e acredito que existe uma forma das mulheres fazer política que é um pouco diferente dos homens. É isso que a gente também está tentando mostrar lá, que é mais diálogo, mais respeito e menos disputa, né? A política tem, assim, essa ideia da disputa, né? E está muito ligada a esse mundo masculino mesmo. Cida, ainda falando sobre essa questão conservadora, que é o papo que está rolando aqui agora, relacionado ao projeto Escola Sem Partido, Sim. que ele tem causado alguma polêmica dentro da Câmara Municipal. Só para orientar melhor o nosso ouvinte que não está acompanhando muito a questão, seria que os professores não podem usar, né, do ponto de vista deles, da orientação política deles, digamos assim, para tentar influenciar alunos dentro de sala de aula. Isso é o que o projeto prega. Qual é o seu posicionamento em relação ao Escola Sem Partido? Como é que você tem se posicionado dentro da Câmara? A gente tem combatido esse projeto desde o início do ano, quando a gente conseguiu arquivar uma versão dele que estava circulando. Ele voltou esse ano e a gente tem travado esse debate diariamente na Câmara. Né? Na Comissão de Educação, Cultura, que eu faço parte, nós já tivemos o parecer do vereador Gilson Reis contra o projeto. Ele foi aprovado por 3 votos, né? Por maioria. Agora, o projeto está na Comissão de Direitos Humanos. Nós conseguimos derrotar o parecer da semana passada, que era favorável à Escola Sem Partido, e a Áurea Carolina é a nova relatora do projeto, que deve ser na semana que vem, então, é toda quarta, Comissão de Direitos Humanos. E o que esse projeto, na verdade, diz e faz é criminalizar professores, vitimizar alunos e reduzir o debate democrático dentro da escola e uma construção da educação que é feita pela comunidade escolar e contra toda a construção dos planos nacionais, do plano municipal, das bases nacionais curriculares. Então, assim, eu posso dizer, assim, de um lugar que é de muito envolvimento com essa área, né? Porque eu fui professora há muito tempo, continuo me considerando uma professora, de que escola sem democracia é um perigo, até para essas pessoas que estão defendendo a escola sem partido, sabe? Então, na verdade, é um projeto que vem há muitos anos sendo gestado, ele vai sendo replicado em várias cidades, várias capitais, várias cidades do interior, e ele é muito mais do que um projeto de lei, ele é um projeto de poder. Isso é muito grave e a gente vai combatê-lo diariamente. Cida, falando agora um pouquinho, voltando a essa questão da cultura, né? Sim. Até você, você é diretora teatral, você é atriz, então você tem um conhecimento da cultura de perto mesmo, você vive isso. Então, falando do ponto de vista da gestão do prefeito Alexandre Calil, o que é que a área, né, os artistas esperam? O que é que você acha que o prefeito como ele deveria agir para acertar nessa questão da cultura, na área da cultura aqui em Belo Horizonte? Olha, eu acho que a primeira modificação, assim, bastante impactante, que a gente lutou muito por ela, foi dar a volta da Secretaria de Cultura. Porque a gente defende que uma fundação municipal de cultura era insuficiente para responder aos desafios de uma cidade, da complexidade cultural de uma cidade como Belo Horizonte. A gente defendeu desde o início que a Secretaria voltasse sem prejuízo da fundação, porque elas têm funções diferentes e complementares.
Agora estamos nesse processo de reconstrução dessa cena cultural, né? Temos várias questões, assim, a cidade nos últimos 8 anos, ela apostou muito numa cultura muito de fachada, de grandes eventos, né? De priorizar determinadas regiões da cidade em detrimento de outras. Então, tudo que a gente defende está ligado a periferias no foco, cultura viva, né? Fomentar o que já existe de cultura por toda a cidade, diálogo com as outras pastas, especialmente com a educação, com a segurança pública cidadã, com a saúde. E a gente tem um secretário-ministro, né, que é o Juca Ferreira, que veio, aceitou esse desafio. Então, eu acho que na cultura a gente está num momento bom, de bom debate, e que, nesse sentido, o prefeito Alexandre Calil sinalizou que ele compreendeu, né, depois de todo esse debate, a importância estratégica, inclusive, que a cultura tem dentro de uma cidade e de um governo. Então, a escolha do Juca Ferreira agradou a área, aos artistas? Muito. Cultural? Bom, quer dizer, sempre tem gente que vai dizer que não, né? Mas o Juca é um homem que tem uma trajetória, uma biografia com a cultura inegável, né? E uma pessoa que tem um comprometimento com a cultura para todos, né? Com acesso, com fomento, com a inclusão, né? Então, eu acho isso muito importante nesse momento. A senhora já fez aí algumas considerações, vereadora, sobre os primeiros meses de mandato do prefeito Alexandre Calil na questão da cultura. E aí eu queria saber qual a avaliação que a senhora faz do governo dele até aqui como um todo. O que a senhora avaliaria de ponto positivo e de ponto negativo? E como é que a senhora se posiciona diante da prefeitura hoje na Câmara Municipal? Olha, eu acho que o governo Calil, ele vem com uma missão de abrir o debate, né, com a cidade, que os últimos 8 anos do Márcio Lacerda, e nós fomos movimento Fora Lacerda, por tudo que ele representou na área de cultura, de fechar as portas e de achar que a prefeitura era um palácio quase, né? E que ele decidia as coisas assim autocraticamente. O Calil vem com essa promessa de um debate, né? De governar para quem precisa, e isso nos aproxima dele, né? Nesse sentido. É claro que não é um governo do nosso campo de esquerda, né? Não radicaliza o necessário para que as mudanças realmente aconteçam, mas a gente vê que estamos em construção e sempre abertos a esse diálogo com ele, né? Temos várias questões, né? Questão da moradia, política de moradia, a gente precisa avançar nisso, embora ele tenha sinalizado positivamente em relação às ocupações, principalmente da Isidora, né? Que é uma das maiores ocupações da América Latina. Então, na área da cultura a gente tem esse avanço, na área das políticas sociais temos alguns avanços também, mas também tivemos vários momentos de embate, né? Com a questão dos camelôs, que a gente discordou da forma como foi resolvida a questão dos shoppings populares, que a gente já sabia que não iria dar certo. Na área da educação, a gente vem mantendo um diálogo também com a secretária de Educação, com a Ângela Dalben, que foi muito, inclusive, atacada pela facção fundamentalista da Câmara de uma maneira absurda, né? Então, assim, existe espaço de diálogo e a gente sempre está disposto a dialogar, porque, para além das nossas diferenças de princípios, né, assim, ideológicas mesmo, de campo político, se existe espaço para o diálogo e isso significar realmente transformação na vida das pessoas que mais precisam, a gente sempre vai estar disposto a fazer esse diálogo. Então, a nossa posição é essa, é um diálogo franco, aberto, sem negociar princípios que para nós são muito caros. Vereadora Cida Falabella, vamos falar um pouquinho agora sobre o seu partido, pessoal, né? A gente está para ter uma outra eleição aí, 2018 está chegando. O partido na eleição municipal, ele saiu de certa forma fortalecido, porque colocou 2 mulheres dentro da Câmara Municipal. Isso já é, de certa forma, representativo do ponto de vista da força feminina dentro da Câmara, e também o pessoal elegeu aí mais 2 vereadoras. Qual é a orientação do partido para a eleição estadual no próximo ano aqui em Minas? Olha, tudo isso está em debate no PSOL, né? Nós acabamos de realizar o Congresso Estadual. No final do ano teremos o Congresso Nacional. Então, estamos em momento de debate, né? De organização, de reflexão sobre o papel que vai ser muito importante do PSOL nesse momento, né? Por demonstrar exatamente esse campo de transformação, né? De lutas e também de diálogo com as identidades, né?
Então, eu não posso adiantar nada, porque estamos todos em processo, mas a gente defende muito essa consulta, né, as prévias, esse diálogo com a população, essa construção aberta, democrática mesmo, mas ainda não temos nomes, por exemplo, né, que sempre é o que se pede, né? Então, nesse sentido, os processos no nosso campo, eles são mais... vamos dizer assim, mais densos, né? Porque eles envolvem não tomar decisões solitárias, né? Não se trata de eleger ou de pensar em nomes que vão resolver o problema, como se fosse uma pessoa resolve o problema, né? Não tem essa ideia personalista, né? Lógico que tem personalidades e perfis, né? Mas a gente ainda está nesse processo de debate, de discussão mesmo interna. Embora a senhora diga que não haja nomes, vereadora, mas a gente publicou aqui recentemente, no jornal O Tempo, a gente citou isso aqui também na Rádio Super Notícia, de que o PSOL cogitaria lançar o nome da vereadora Áurea Carolina como uma possível candidata à presidência da República, considerando que ela foi a vereadora mais bem votada de Belo Horizonte, considerando que ela é uma proposta jovem, considerando até mesmo essa revolta que o eleitor sente com a política atualmente. A senhora acredita que seria um bom nome para disputar a presidência da República e vê isso até como possibilidade real da vereadora Áurea, que é sua companheira, inclusive ali no gabinete, no mesmo espaço físico, de que ela efetivamente dispute a presidência da República? Olha, o nome da Áurea foi indicado pelo Chico Alencar, né, que era um dos cotados à presidência, e dentro de uma reunião do pessoal, ele citou o nome da Áurea como uma mulher que ele acreditaria, que representaria, né, muito bem esse campo. E lógico que a gente ficou numa alegria enorme, né, porque nós sabemos da capacidade da Áurea e do que ela representa de transformação, né? Uma mulher jovem, uma mulher negra, uma mulher da luta feminista, uma mulher comprometida com as lutas sociais, especialmente com as juventudes, né, no combate ao genocídio da juventude negra e periférica. Então, assim, a gente vê com muita alegria, acho que a Áurea tem uma disposição muito grande para a luta, é uma mulher que, com certeza, vai fazer diferença e já está fazendo na política, e, ao mesmo tempo, com cautela, pensando em tudo que eu falei antes. É que os processos, eles precisam ser referendados, eles precisam ser aprofundados, né? O projeto de país, o projeto de governo precisa ser debatido. Então, eu acho que a Áurea vê com muita tranquilidade o nome dela, e a gente vê que é um reconhecimento também pelo que tem sido feito de trabalho, né? Nesse lugar que, como você disse, é diferente do tradicional, tenta inovar, e não inovar apenas pela forma, mas pelo conteúdo também. Então, a gente vê com uma alegria imensa, mas com essa cautela mineira de esperar que as águas corram e as coisas se solidifiquem de uma maneira que seja, né, que tenha esse peso necessário para uma disputa como essa. Vereadora, a gente tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Paulo, do bairro Marajó. Ele gostaria que a senhora explicasse um projeto da senhora que trata sobre o funcionamento de posto de abastecimento. Ele disse que não entendeu esse projeto. A senhora poderia explicar? Existe esse projeto? Não. Na verdade, nós agora, no mês de novembro, vamos apresentar os nossos primeiros projetos. E isso tem uma explicação, porque uma das coisas que a gente mais faz na Câmara é tentar incidir, barrar ou dialogar com projetos que existem lá, né? E a gente acredita que um vereador, uma das funções dele é construir leis, uma das, né? E muitas vezes a gente tem uma quantidade gigantesca de leis inúteis que não servem mesmo que não vão ser cumpridas ou que repetem outras legislações. Então a gente está tomando esse cuidado de tentar construir mais com as pessoas, com os movimentos. Então agora, no mês de novembro, que é o mês da consciência negra, é que nós vamos lançar os primeiros projetos que são transversais, né, à área da cultura, direitos humanos, direito à cidade, que são projetos para demarcar e regulamentar terras quilombolas, né, a isenção de IPTU para espaços religiosos das comunidades indo-afro-brasileiras, e também a lei da indumentária, que garante que pessoas possam usar irrestritamente em espaços públicos e privados as suas indumentárias de terreiro, indígenas.
E são projetos para nós muito importantes, são projetos do campo também do simbólico, né? E que colocam também esse diálogo não só dentro, dentro do campo cultural, né? Então, esse projeto, de fato, aí não procede. Pode ter sido algum que a gente votou a favor, porque a gente também tem um diálogo com os nossos outros companheiros, né? A partir dos projetos dele que nos contemplam ou que são de um campo que a gente acredita possível de apoiar. Ok, conversamos hoje aqui com a vereadora Cida Falabella do PSOL. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Café com Política, vereadora. Obrigado, Rodrigo e Delma, pelo espaço e pelo debate.